Olá, alunas e alunos! Vamos falar agora sobre as demonstrações contábeis. Mais precisamente, iremos fazer uma introdução às demonstrações contábeis. Bem, demonstrações contábeis, de maneira assim geral, tá? Elas são relatórios que as empresas elas produzem esses relatórios para o público que tem interesse em analisá-los. Podem ser acionistas, podem ser autoridades, como Receita Federal, Receita Estadual, pode ser auditorias, enfim. Eu tenho empresas e eu tenho público interessado nessas empresas. Então a maneira pela qual essas empresas elas mostram, demonstram a sua situação financeira é por meio das demonstrações contábeis, ok? Bem, nós aqui nesse curso nós iremos falar um pouco sobre demonstrações contábeis e iremos focar em apenas duas demonstrações contábeis, apenas duas. Quais são essas duas? A análise de balanço, né, os balanços patrimoniais e a demonstração do resultado do exercício, tá? Então nós iremos trabalhar com balanços e fazermos a análise sobre esses balanços e iremos trabalhar com a demonstração do resultado do exercício, tá ok? Então iremos trabalhar com essas duas demonstrações contábeis. Bem, então as demonstrações contábeis, pessoal, são representação monetária da posição patrimonial, patrimonial e financeira de uma empresa, tá? Em um determinado momento, tá? Em uma determinada data. Normalmente, que data é essa, professor? Essa data é o final do ano, tá? Chegou no final do ano, as empresas elas começam a publicar essas demonstrações contábeis. Então, durante o ano ela vai registrando todos os fatos que alteram o seu patrimônio. Chegou no dia 31 de dezembro, ela vai imprimir, vai mostrar, publicar para o público em geral quais são as suas demonstrações contábeis, tá? Então, o objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários para a tomada de decisões. Então, um exemplo muito comum que está chegando no nosso dia a dia você é um acionista, você quer comprar ações e você consegue analisar, você tem sites que mostram indicadores, mostram diversos indicadores, por sinal, sobre a empresa que você deseja comprar a ação, né? Então esses indicadores eles são planejados, são elaborados por meio das demonstrações contábeis, tá? Bem, nós temos aqui a lei das SAs, que é a lei 6.404 de 76, que essa lei é a principal lei que rege as empresas de sociedade anônima, tá ok? Além do mais, nós temos mais algumas leis, a Lei 11.638 de 2007, a 11.941 de 2009, que essas três leis aqui, elas definem qual é o conjunto completo que as empresas, as sociedades anônimas, elas devem obrigatoriamente publicar no final do ano. Então nós temos aqui o balanço patrimonial, nós temos aqui a demonstração do resultado do exercício, nós temos aqui a demonstração de lucro ou prejuízo acumulado, tá?
ela pode ser substituída pela demonstração de mutação do patrimônio líquido, de acordo com algumas regras, demonstração de fluxo de caixa, a demonstração do valor adicionado e notas explicativas, tá? Notas explicativas é o seguinte: de repente você publicou uma demonstração lá e tem algum item ali que você quer detalhar esse item. Então você não vai detalhar na demonstração contábil, você vai detalhar na nota explicativa, tá? Bem, no nosso caso aqui não é um curso de contabilidade, é uma introdução às demonstrações contábeis, e então nós iremos trabalhar com apenas duas demonstrações. Quais são elas? O balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, tá? Que é a DRE, tá? Por que essas duas? Porque essas duas você vai usar tanto numa microempresa quanto no multinacional. Principalmente a DRE, tá? A DRE você pode usá-la em qualquer empresa de qualquer tamanho. Você, utilizando a DRE, você vai ter um controle muito preciso do seu fluxo financeiro, tá? Já o balanço patrimonial, não são todas as empresas, ainda mais as menores, que vão usar. Entretanto, se vocês vão participar de licitações, em prefeitura, estado, união, é muito comum pedir o balanço patrimonial, dependendo do porte da licitação, né? Então, muitas empresas mantêm um balanço patrimonial para poder participar da licitação, tá? Bem, então o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, pessoal, ele tem a finalidade, né, de apresentar uma posição financeira e econômica da entidade, tá? Só que essa posição, ela é uma posição estática. Ó, ela é uma posição estática. Por que estática? Porque ela vale naquele momento. Normalmente é o final do ano. Então, no decorrer do ano são registrados fatos contábeis que alteram o patrimônio da empresa, e no final do ano esse patrimônio ele é lançado, tá? Então é uma visão estática. Veja, então assim, oficialmente ele é lançado no final do ano. Entretanto, com sistemas computadorizados, os sistemas de informações computadorizados, é muito comum a empresa ela lançar o balanço dela em qualquer momento. Se eu quero lançar agora, quero ver como está o balanço patrimonial nesse momento, é só entrar no sistema de contabilidade e eu vejo lá meu balanço patrimonial, tá? Obrigatoriamente, ela tem que lançar no final do ano, as empresas. Então, ela lança o balanço, né? O balanço no final do ano. Também há uma legislação que, assim, ela define que a cada 3 meses a empresa vai lançando os balanços, digamos assim, não consolidados. Então lança em março, lança depois de 3 meses lança o outro, e mais 3 meses lança o outro, no final do ano lança o que vale para o ano inteiro, tá? Tudo isso para você poder acompanhar a situação das empresas. Eu estou falando de empresas SAs, tá? Que são obrigadas por lei. Empresas de pequeno porte, médio porte, não precisa disso, a lei não define nada, apenas grandes empresas, tá? E o balanço patrimonial, pessoal, ele é formado por 3 grandes grupos. Quais são eles? O grupo do ativo, que representa bens de direito. Então, o que eu tenho de bens de direito? Então, está lá no meu ativo, tá? O passivo, que representa o quê?
as minhas obrigações. Então eu tenho ativo, eu tenho passivo, então de um lado eu tenho um ativo, do outro lado eu tenho passivo e eu tenho patrimônio líquido. O patrimônio líquido, pessoal, é a diferença entre o meu ativo e o meu passivo. Então eu tenho de um lado um ativo, do outro lado eu tenho passivo. E eu tenho um patrimônio líquido que no balanço patrimonial vai ficar logo abaixo do passivo. A gente vai ver daqui a pouquinho aqui. E o que ele é? É a diferença. Se eu pegar o meu passivo, o meu ativo e subtrair do meu passivo, eu vou ter o patrimônio líquido. Tá? Então o patrimônio líquido é o que realmente eu tenho. Por quê? Eu tenho o meu ativo, que são os meus bens e... Aqui está a lista de tio perto de Fernandópolis. Então eu tenho o meu ativo, eu tenho o meu passivo, porque o meu ativo são meus bens direitos, meus imóveis, o meu saldo em caixa, meus caminhões, meu estoque, contas a receber, meus clientes. Do lado eu tenho meus passivos, que é o que eu tenho que pagar, os fornecedores, pagar um financiamento, o que eu tenho que pagar está no passivo. Então, o que é o patrimônio líquido? Olha, é tudo que eu tenho menos o que eu devo. Então, esse é meu patrimônio líquido, tá ok? Veja, o balanço patrimonial, ele vai evidenciar o que? A minha empresa de forma quantitativa e de forma qualitativa. Quantitativa é o que eu tenho monetariamente. Olha, eu tenho um patrimônio líquido de 500 mil, de 1 milhão. Então, quantitativa. Qualitativa é o que eu tenho. Eu tenho um caminhão, eu tenho 2 caminhões, eu tenho computadores, eu tenho estoques, eu tenho créditos a receber dos meus clientes. Então, qualitativo vai dizer assim, quais são as classes, a descrição das classes do meu ativo ou a descrição das classes do meu passivo. Então, do meu ativo, meus direitos, do meu passivo, meus deveres. Então, é a descrição do que eu tenho, tanto para receber quanto para pagar. Quantitativo é o valor que eu tenho para receber quanto pagar, tá ok? Agora, importante, pessoal, muito importante aqui. O ativo, o total, o valor do ativo quantitativamente sempre será igual ao valor do passivo. Então a gente vai ver que no balanço patrimonial, a minha coluna do ativo, lá no finalzinho tem o valor total dela. São-se todas as contas, caixa, estoque, clientes, realizado ao longo prazo, investimento, soma-se tudo, tem lá no total. Exemplo, 1 milhão. Exemplo, 1 milhão. Do lado do meu passivo eu tenho lá contas a pagar, fornecedores, financiamento, mais meu patrimônio líquido, vai dar o que no final? 1 milhão. Tá? Sempre vai ser assim, passivo sempre vai ser igual, ativo sempre vai ser igual ao passivo, tá ok? E pela legislação eu tenho que meu balanço patrimonial ele é elaborado no final do ano civil, tá? Então no Brasil o meu balanço patrimonial ele é por lei elaborado no final do ano civil, tá bom? Bem, essa cara aqui é a cara do meu balanço patrimonial. O meu balanço patrimonial, pessoal, então, olha o que eu tenho aqui. Então, ele é sempre assim, tá? Independente do tamanho da empresa. Ele vai ser o quê? Olha, o meu balanço patrimonial ele vai ser formado por, do lado esquerdo, do meu lado esquerdo aqui, eu tenho o ativo e do meu lado direito
eu tenho quem? Eu tenho o meu passivo, tá? Então veja, no meu ativo eu tenho o que? Ele é dividido em dois grupos. Quais são esses dois grupos? Ativo circulante e passivo circulante. Perdão, ativo circulante e ativo não circulante. Dentro do ativo circulante eu tenho o que? Eu tenho diversas contas. Então eu tenho, por exemplo, caixa. Normalmente caixa é o que a empresa tem no caixa dela dentro da empresa. É usado ali para comprar uma coisa rápida, né? Coisas de menores valores, né? Então é lógico que depende do tamanho da empresa, mas normalmente são valores assim. Então o que ela arrecada no dia, então lá vendeu, guarda no caixa ali, no dia seguinte ela pega aquele dinheiro, né? Deixa um pouco ali para para poder usar, e o resto ela vai e põe na onde? Vai lá na conta bancos, tá? Então ela vai lá no banco e deposita o dinheiro que ela recolheu, né? Valores a receber, estoques. Então são ativos circulantes. E no ativo circulante ele é dividido em 4 subgrupos, que é o realizável a longo prazo, o investimento, o imobilizado e o intangível. O que define o ativo circulante e o ativo não circulante? Como eu vou encaixar, né? Eu vou registrar isso em cada um desses dois aqui. No inteiro que eu vou falar para vocês. Do lado passivo, eu também tenho passivo circulante e passivo não circulante. Veja, os nomes são semelhantes. Um é ativo, outro é passivo. E eu tenho passivo circulante as minhas obrigações. Então eu tenho aqui, fornecedores, empréstimos financeiros a pagar, contas a pagar. No passivo não circulante eu tenho passivo exigível a longo prazo, resultados não realizados, enfim, são contas que vão ser classificadas como não circulante. E eu tenho também aqui, pessoal, que interessante aqui, eu tenho o meu patrimônio líquido. Olha o patrimônio líquido aqui, O patrimônio líquido ele fica junto do lado do passivo, tá? Então, ele é dividido em capital social, reservas de capital, ações de tesouraria, reserva de lucro, ajuste de avaliação patrimonial, prejuízos acumulados, etc. Ok? É importante saber o seguinte, se aqui for 1.000, aqui também vai ser 1.000, tá? É uma definição, uma regra que existe, e isso tem que ser usado, tá? Apenas para tirar uma dúvida que algum de vocês estão tendo, se aqui é 1.000, e eu tenho que o meu patrimônio líquido, né, é a diferença entre o ativo e o passivo, então por exemplo, eu tenho aqui, o meu patrimônio líquido é o ativo menos o passivo, não é isso? Se eu sei que o meu ativo é 1.000 e o meu patrimônio líquido ele seria o que? Para dar 1.000 aqui, teria que ser o que? O meu passivo, um total, seria o que? Seria, por exemplo, 400, então o meu PL seria 600, tá? Então aqui eu subdividiria o valor aqui em 400, aqui em 600, dá 1.000 e meu ativo total é 1.000, tá? Então, o que é 1.000 aqui? O que realmente é 1.000, que eu não devo nada? Eu não devo nada, R$600, tá? Porque desses 1.000 aqui do meu ativo, 400 eu devo no meu passivo, entre circulante e não circulante. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, tá? Apenas para mostrar para vocês como é que ele equilibra, né, um lado com o outro. E mais uma coisa, esse equilíbrio ele deve existir a cada operação. Por exemplo, eu comprei computadores por R$20.000, eu paguei à vista. Então veja,
eu tirei dinheiro do caixa e coloquei em computadores, imobilizado, ou estoque, ou investimento, no caso imobilizado. Tá, então eu tirei 20 mil do ativo circulante caixa e passei para o imobilizado. Então veja, os 20 mil ele transitou apenas de um grupo para o outro. Suponho que eu preciso fazer um empréstimo, 200 mil reais para comprar maquinário, comprar investimento. E o que eu faço? Eu não tenho dinheiro de 200 mil reais, eu vou no banco e falo, ó, preciso de 200 mil reais. Então, tudo bem. Então, eu acredito 200 mil reais aqui no meu caixa, no meu banco, para poder usar da maneira que eu quero usar. Só que em contrapartida, então, se aqui entrou 200 mil reais no meu empréstimo, ó, aqui entrou 200 mil reais no meu empréstimo, eu tenho que pagar para o banco 200 mil reais. Então, entenderam como fica o equilíbrio? Então, por isso que sempre um vai ser igual ao outro, tá ok? Bem, vamos parar o vídeo por aqui e continuamos logo a seguir.